dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui para saber as últimas informações do Santos nesta quarta-feira, hoje, dia 27 de agosto de 2025. Bom, hoje, segundo trabalho do técnico Vojvoda. Ontem ele trabalhou na parte da tarde, agora a mesma coisa, vai trabalhar forte, já visando a montagem do time para o jogo do domingo contra a equipe do Fluminense, 16 horas na Vila Belmiro. A expectativa é de que os jogadores que estão no departamento médico possam voltar aos treinamentos. Alguns ainda não têm condições. O caso do William Arão está mesmo machucado, está apenas fazendo trabalho de recuperação. E o Basso também é a mesma coisa. Também não foi liberado para trabalhar com bola. É aquele processo ainda de retorno somente trabalhos físicos, leves e tal, para ele voltar a retornar somente a semana que vem, provavelmente para o jogo contra o Atlético Mineiro. E o Neymar, a grande dúvida é essa, né? O Neymar que vem trabalhando na parte física, de musculação, ontem a mesma coisa, ficou na academia fazendo o trabalho, como também o Zé Rafael. São jogadores que hoje estão sendo aguardados no treino. O técnico Vojvoda espera contar com esses dois jogadores para poder começar o trabalho e a montagem do time. Por isso, a expectativa é grande ainda com relação à entrada do Neymar e também com relação ao Zé Rafael. Resta saber como é que ele vai montar esse time, de que maneira ele pretende fazer essa equipe jogar melhor, principalmente com os jogadores que ele tem à sua disposição. A coisa fica complicada porque o Vojvoda tem pouco tempo para organizar o time e tem jogos importantes pela frente. Tem Fluminense, tem Atlético Mineiro, tem São Paulo, enfim. São jogos decisivos para o time do Santos sair dessa situação incômoda do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, os dirigentes do Santos, o coordenador, né, o executivo Alexandre Matos, continua em busca de reforços, né? Porque nós já falamos que alguns jogadores estão sendo pretendidos, a evolução de algumas contratações, a gente começa a ver que estão com dificuldade, cada dia que passa aparece uma especulação, e aí o Santos começa a buscar alguns reforços fora do Brasil, né? Jogadores que estão atuando na Argentina, jogadores que estão atuando no México, mas até esse exato momento a gente sabe que a dificuldade está sendo muito grande. Mas assim mesmo, o Santos continua em busca de um volante, de um atacante, né, que vai poder buscar, e quem sabe mais um zagueiro, porque a gente sabe que a situação do Gil ainda é uma incógnita. Muita gente acabou divulgando que ele teria pedido a rescisão contratual, mas não é verdade. O Gil falou que vai até o final do ano e fica sempre à disposição do treinador. E Vojvoda, nesse exato momento, está conversando com todos os atletas, até com o Zé Ivaldo, né? Está querendo saber como é que ele está, porque se o Santos não contratar um outro zagueiro, trouxe um zagueiro jovem, né? Um zagueiro de apenas 22 anos de idade, mas não é aquilo que a torcida esperava, né? O torcedor do Santos aguardava um jogador mais experiente, um jogador com potencial para chegar e ser titular, ao contrário do Tomás Palácio, né? Apenas 22 anos de idade, um atleta que é argentino, saiu da Argentina, foi para a Europa, atualmente estava na Internacional a Inter de Milão, foi emprestado, não se deu bem, retornou para a Inter de Milão e o Santos conseguiu aí um acordo para trazê-lo para trabalhar. Por sinal, o Santos tem um bom relacionamento com a Inter de Milão, principalmente através do Bertolucci, que também tem esse bom relacionamento e acabou interferindo na chegada do jogador Tomás Palácio, porque precisa ainda acertar a sua transferência, acertar o seu contrato e aí sim a diretoria divulgar a sua contratação. E em cima disso daí, o Santos tenta outros jogadores da Argentina, o caso do Marco Di Cesare, que é um jogador importante também, um atacante, né, que o Santos poderia buscar,
mas existe o fator financeiro, né? De que maneira o Santos conseguiria trazer esse jogador que tem um custo alto. O Racing não vai pedir pouco dinheiro por ele, é um jogador que tem uma capacidade técnica muito boa, e você começa a ver que ele, para chegar, e foi um pedido também, né? A gente sabe que o Vojvoda tem uma entrada nos clubes da Argentina muito grande, e ele é conhecedor. O irmão dele, que está na Argentina, também vasculha jogadores, né? O irmão dele parece que é empresário e trabalha em cima disso daí. Pode ser até que o Marco de Cesare... Marco é outro jogador jovem, tem apenas 23 anos de idade. O Santos está disposto até a pagar por esse jogador 30 milhões pelo atleta, o que daria aí aproximadamente 6 mil dólares, né? 30 milhões na faixa de 6 mil dólares. É isso que o Santos pretende pagar para contratar. Se bem que o jogador é um jogador que está se destacando na equipe do Racing, e o Santos está torcendo, né, para ver se ele consegue trazer mais um zagueiro, porque o Marco de Cesare, ele é um zagueiro, né, que vem evoluindo, mas é que a gente fala, será que o Santos vai investir em mais um zagueiro para trazer, e é jovem ainda? É meio complicado, né? Meio complicado. São informações que são vazadas, informações de especulações, mas o forte agora é que o Santos está atrás mesmo de um volante e também de um atacante. É isso que o Vojvoda quer nesse exato momento. Ele está pensando nesses dois jogadores, né, duas posições que ele entende carente hoje no mercado, né, principalmente no Santos, e agora ele pretende esperar que a diretoria possa contratar. Até com relação ao Rômulo, né, que muito se falou dele, que o Santos poderia trazer o Rômulo, o problema todo que a equipe mexicana, né, do Tigres, eles querem muito mais do que o Santos ofereceu, né? O Santos ofereceu 5 milhões e meio de dólares. Os caras pagaram quase esse valor pelo jogador, né? Tinha anteriormente, o Santos tinha feito uma outra proposta também, né, para o argentino Santiago González. Também o Vojvoda, que analisou o Romo e esse jogador, deu aval, mas fica complicado, né? Como é que o Santos vai tirar nesse exato momento esse jogador por essa quantia? O Tigre já quer acertar por um valor maior, mas o Santos está fazendo esforços, está tentando de todas as maneiras. E eu acho até que a situação desse treinador, desse jogador, pode ser melhor ainda, né? O Santos trazer o Rômulo, que aí aumenta um pouquinho mais a proposta, e o Santos pode trazer esse jogador. Mas vamos ver, vamos aguardar. O Santos tem 5 dias para reforçar o time. É bom lembrar que a janela de transferência se encerra agora no dia 2 de setembro. Não contaremos com o domingo. Sábado ainda pode ter, até o meio-dia, mandar a inscrição para a CBF, né? Então você tem até sábado agora, meio-dia, depois segunda e terça-feira, que é o último dia. Então a janela se encerra na terça-feira, dia 2, até às 23 horas e 59 minutos. Só que a gente sabe que às 19 horas já fecha a CBF e aí a coisa complica. Por isso que o Santos está correndo atrás para poder fechar esses jogadores e entregar ao técnico Vojvoda pelo menos 2 a 3 reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Bom, hoje é o meio-dia, tem o Baixada Esporte primeira edição e nós vamos comentar muito ainda a respeito de contratações, jogadores que podem chegar, vasculhando o mercado de oportunidades para o Santos agora, e o Santos trabalhando em busca desses jogadores, e também falar um pouco do treinamento que aconteceu ontem com o Vojvoda e esse treinamento de hoje. Como é que está sendo o trabalho do Vojvoda junto ao elenco de profissionais, né? Fazer a cabeça desses jogadores para que eles entendam aquilo que o Vojvoda quer aplicar na equipe e também a condição de cada um para poder brigar aí
pela titularidade. Porque é lógico que a gente já está vendo que mudanças vão acontecer. O caso do Guilherme, muita gente está falando do Guilherme. Guilherme conversou com o Vojvoda, está retornando sem problema nenhum, está reintegrado ao grupo, ele nem saiu, né? Apenas do último jogo com o Bahia, que ele acabou pedindo para não viajar. Mas já está no meio do grupo, já está treinando, e o Vojvoda agora que vai decidir a posição, se vai escalar contra o Fluminense ou vai começar no banco. Essa semana é decisiva para alguns jogadores do time da Vila Belmiro, tá bom? Então nos acompanhe, não esquece de dar aquele like, não faça aquele probleminha que a gente sempre fala, né? Não tira o dedo, vai lá e clica lá, dá o like. E outra coisa, você que está nos acompanhando e ainda não fez a inscrição no canal do Baixada Esporte, aproveita agora, é simples demais, né? Tem o botãozinho lá, inscrição, clica lá, pronto, já está inscrito, acompanhando o nosso programa, e aí você vai concorrer à camisa oficial do time do Santos, tá bom? Um forte abraço a todos e não esquece que a gente sempre tem no nosso site, né, os nossos patrocinadores, aqueles que... Arquibancada vibrando, adrenalina, emoção.